um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não importa qual horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu queria falar sobre uma passagem que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é uma passagem que fala sobre a renúncia, como o Evangelho pede para que nós renunciemos às coisas passadas, pede para que a gente renuncie a coisas que antes eram boas para nós, mas que agora já não são mais tão boas. Hoje eu estou num cenário diferente, vim numa praça que hoje ler um pouco a Bíblia e falei, resolvi gravar também. E hoje vamos falar sobre isso. Essa passagem se encontra acredito que em outros evangelhos também, mas eu estou lendo em Lucas, capítulo 9, versículo 23, a partir do 23. Depois disso, disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Essa passagem aqui, a minha Bíblia, ela é atualizada, é a tradução dos dias de hoje, acho que é a NVI, a nova tradução internacional, mas ela é um pouco antiga, então vai estar um pouco diferente da sua. Mas o sentido é o mesmo, é isso que importa. O que fala essa passagem? Fala de como nós precisamos renunciar aquilo que antes era proveitoso pra gente, mas já não é. Por quê? No reino de Deus, muitas pessoas falam que não, mas ele é renúncia. Então precisamos renunciar a certas coisas, porque isso não agrada mais a Deus. É igual o Paulo fala em uma das suas cartas: quando eu era menino eu fazia coisas de menino, agora eu sou homem, eu faço coisas de homem, não faço mais coisas de menino. Então a gente tem que amadurecer. O que a gente fazia antes no mundo, quando a gente estava perdido, não sabia o que fazer, uma direção, quando a gente não conhecia Cristo, a gente fazia certas coisas que agora, quando a gente já conhece a Cristo, conhece o Evangelho, conhece a palavra dele, nós não devemos fazer, porque isso não vai ser proveitoso, não vai ser bom, não vai ser agradável aos olhos de Deus. Então, assim, temos que fazer tudo que for bom e perfeito e agradável a Deus. Porque ele fala: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta de nada a gente estar agradando o homem, agradando o mundo, mas não está agradando a Deus. Então é isso que eu entendo dessa palavra. E antes dessa palavra, fala sobre a afirmação de Pedro acerca de Jesus ser o Cristo. Jesus perguntou a todos os seus discípulos. Primeiro ele perguntou o seguinte: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falaram: alguns afirmam que você é um dos profetas que ressuscitou, uns falam que você é João Batista, porque eu acredito que nessa passagem João Batista já havia morrido. Outros falam que você é Elias. E ele falou: e quem vocês dizem que eu sou? Os outros discípulos ficaram quietos, mas Pedro falou: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Por que os outros discípulos ficaram quietos? Eles já estavam há tanto tempo andando com Jesus, foram 9 capítulos até agora, e eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus? Eles não reconheciam? Tanto que tem uma passagem, eu acredito que eles estão num navio, num barco, né, no caso, e houve uma tempestade e parece que eles começaram a crer que Jesus era o Filho de Deus ou a crer que Jesus fazia milagres. Eles já estavam há tanto tempo com Jesus e só foram acreditar que ele realmente fazia milagres, que ele realmente era o Filho de Deus depois daquela tempestade. E é isso que eu acho mais engraçado dessa outra passagem da tempestade. E aí Pedro fala isso: o Senhor é o Messias que Deus enviou. E isso é muito interessante, porque na minha Bíblia não fala, mas tem Bíblias, eu acredito, acho que foi uma série que eu vi, que ele fala: bendita és tu, Pedro, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, foi Deus que te revelou. Ou seja, ele chamou ele de bem-aventurado porque ele não estava sendo movido pela carne ou pelo seu próprio conhecimento, ele estava sendo movido por algo que Deus tinha revelado diretamente a ele. Mesmo Pedro sendo tão falho, tão pecador, tão estressado no caso, né? Assim como muitos são, inclusive eu era muito, e Deus me transformou, porque a gente tem que ter mansidão, né? Temos que ter os frutos do Espírito, e um deles é a mansidão. Então Pedro ainda não tinha isso. Então Jesus falou para ele: bendito és tu, Pedro, porque quem te revelou isso foi o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, e não o homem. Ou seja, foi Deus quem revelou a Pedro, não foi o homem. E o capítulo seguinte, na verdade o versículo 28 em diante até o 36, fala sobre Jesus na transfiguração, né? Que ele subiu ao monte para orar. Interessante que Jesus só leva Pedro, Tiago e João. E é muito interessante isso, porque em várias passagens só vemos Jesus acompanhado desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque, querendo ou não, eram os que Jesus tinha mais intimidade, eu acredito. Por isso que esses 3 discípulos acompanhavam tanto Jesus. É igual
fala, tipo, a gente tem amizades, muitas, ou às vezes poucas, porque amizades verdadeiras são poucas. Mas sempre tem aquelas pessoas, aquelas 3 ou 2 no máximo, eu acredito, tem gente que tem mais, mas eu acredito que no máximo são 3, que a gente sempre é mais próximo. Então essas pessoas estão acompanhando a gente em todos os momentos. A gente tem amizades e colegas que estão em outros momentos, mas em momentos difíceis ou em momentos que a gente precisa estar isolado, ou igual Jesus foi no monte orar, a gente só pode contar com no máximo 3 pessoas, eu acredito. Eu não sei se alguém vai ter mais. 3, 2 e é isso. E aí aqui Jesus se transfigura. Fala aqui que seu rosto parece que ele mudou de aparência e suas roupas brilhavam muito. Nesse monte apareceu Moisés e Elias. Isso é muito interessante porque um pouco antes disso, a partir do versículo 18 em diante até o 20, Pedro revela que Jesus é o Messias enviado de Deus. E logo após Jesus falar que a pessoa precisava negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, logo depois tem a transfiguração, que é quando Jesus ele mostra a verdadeira face dele, como ele é glorificado. E logo depois, em seguida, aparecem para mim os 2 maiores profetas que já existiram. Jesus fala que era João Batista, mas eu acredito que João também, mas Elias e Moisés também foram grandes homens de Deus. Moisés foi um grande líder e Elias um grande homem de Deus. E aí ele se transfigura, ele mostra a verdadeira aparência. E o mais interessante dessa passagem é que Pedro fala que queria montar 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. E é engraçado porque logo depois, eu não sei se a Bíblia de vocês é assim, fala que ele não sabe o que está fazendo. Quando a gente fica impressionado com algo, principalmente quando é algo sobrenatural de Deus, a gente faz assim. A gente não sabe o que está fazendo, a gente simplesmente quer fazer movido pela emoção. Foi isso que Pedro fez, ele estava movido pela emoção de ver Cristo glorificado, de ver os profetas ali, e ele decide fazer isso. É isso, gente, é isso que eu entendi. Se hoje você quer entregar sua vida a Jesus, negue a si mesmo, negue as suas vontades, os seus desejos e siga Ele, porque eu te garanto uma coisa, é a melhor decisão que você pode fazer. Espero que Deus possa falar mais ao coração de cada um, que essa mensagem possa ter tocado no coração de vocês e vocês possam ter aprendido algo hoje. E é isso, que Deus abençoe o dia de cada um, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.